Olá, gente, tudo bem? Que privilégio ter vocês aqui, pessoal que vai estar assistindo depois dessa live. Esse nosso segundo encontro do nosso seminário para a paz, Desafio dos Pais Modernos. Nós havíamos feito aí via YouTube, não deu certo o primeiro dia. E agora nós trouxemos agora para o Instagram, que é mais fácil, a gente tem mais domínio aqui e vai ficar gravado também para vocês assistirem depois. Então, assistam até o final, mandem para os seus amigos. Eu espero que possa contribuir em alguma coisa para a sua vida. Eu vou esperar aqui 2 minutinhos o pessoal entrar. Se ninguém entrar, nós vamos estar fazendo aqui mesmo assim o nosso trabalho e deixando aqui registrado algumas dicas e conselhos dentro desse assunto tão importante que é a questão do uso de telas e criação de filhos, né? Como lidar aí com o uso excessivo das telas. Então nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre esse tema. Vou esperar aqui mais 1 minutinho para ver se alguma pessoa entra, tá bom? E vocês sejam muito bem-vindos, você que está assistindo aí depois dessa live, veja até o final, vai ser interessante, vai ser importante, tá bom? Esperar um pouquinho aí, já vamos estar iniciando. Já vamos iniciar, esperar 1 minutinho. Ontem nós falamos sobre um tema muito importante, né? Que é como conciliar trabalho e criação de filhos, né? Mães e pais que precisam ter jornada dupla, né? Que cuidar dos filhos já é um grande trabalho. Então, nós vamos estar fazendo uma pequena recapitulação também, já que não conseguimos deixar gravado. Então, boa noite, pessoal que está entrando agora. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo encontro do nosso seminário para pais. No caso, pais e mães, pais casados ou solteiros, né? Pai solo, mãe solo. Então, vai ser bem interessante. Pessoal, então já vamos estar iniciando aqui a nossa conversa dessa noite. Espero aí que seja uma grande ajuda para você que é pai e mãe, talvez de primeira viagem como eu, ou talvez você não é pai e mãe de primeira viagem, mas você está tendo filhos agora, nessa época que estamos vivendo. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre como lidar com a questão aí do uso excessivo de telas. Quando falamos telas, é tudo que envolve tecnologia, celular, tablet, computador. Ontem nós fizemos o nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro, foi pelo YouTube, não deu certo, não conseguimos deixar gravado o evento, né? Então nós vamos estar fazendo aqui pelo Instagram, que é mais fácil. Então, gente, é o seguinte, ontem nós falamos, né, sobre essa questão de como conciliar trabalho e criação de filhos. É um tema bem interessante, né? Nós fizemos aí um resuminho para trazer para vocês que não puderam participar. Nós falamos 4 dicas de como conciliar trabalho e criação de filhos. A primeira é organizar uma rotina, né? É importante a criança ter horário para comer, horário para dormir. Mesmo que você às vezes não esteja em casa, a rede de apoio, ou mesmo, por exemplo, um dos cônjuges vai ficar em casa, é importante ter esse planejamento familiar mesmo quando você chega em casa. Porque criança que não tem rotina, filhos que não têm rotina, os pais também não têm rotina. Então é importante ter esses horários para que a criança tenha até uma autorregulação, tenha uma saúde emocional mais equilibrada, tempo de qualidade. Por mais que você trabalhe bastante, você pode ser um pai e uma mãe presente. É muito mais importante você gastar 15 minutos bem gastos com seu filho do que horas do lado dele e não estar realmente presente. Às vezes está no celular, está trabalhando, assistindo um filme. Então a criança precisa de tempo de qualidade, né? Uma das linguagens do amor, bem importante. A terceira dica que nós passamos aí dentro desse assunto de como conciliar trabalho e criação de filhos foi lidar com a culpa parental que nós pais temos por alguma coisa que nós deixamos de fazer ou que fazemos em excesso. E especialmente quem trabalha fora carrega essa culpa de às vezes não estar presente no mundo ideal. Às vezes era importante a mãe passar mais tempo, não ter que já mandar para um cuidador muito cedo a criança, fazer um desmame ou começar precocemente uma introdução alimentar. Tudo isso às vezes gera uma culpa, né? Então é importante a gente saber lidar com essa culpa e também não deixar que outras questões elas invadam a nossa vida de pai e mãe para compensar aquilo que nós não podemos dar para os nossos filhos, essencialmente que é o tempo. Por exemplo, alguns pais tendem a ir na direção do permissivismo, que vai gerar uma série de problemáticas, inclusive impedir a criança que ela desenvolva uma tolerância aí à questão da frustração. Então é importante dizer o não para os seus filhos, isso é muito importante. Outra questão também, outro comportamento que os pais têm para compensar esse tempo perdido é a questão também de querer dar muitos presentes,
viagens caras, sabe? Já que eu não posso estar com meu filho, eu vou dar o que ele quer, né? Financeiramente, não é isso que o filho quer de verdade. Presentes são bons, mas não são o que realmente necessitam na vida dos filhos. Então é importante lidar com a nossa culpa sem criar mais problemas. E nós falamos aí, recapitulando nosso primeiro encontro de ontem, a divisão de tarefas entre os cônjuges é muito importante para saber conciliar trabalho com a criação dos filhos. Imagine só uma mãe que trabalha fora e chega em casa, ela tem que cuidar de toda a tarefa de casa. Como que ela vai tratar seus filhos com amor, com carinho, brincar com eles? É impossível. Não é porque ela não ama seus filhos, é porque ela está exausta. E outra coisa, falando para quem é casado, né? Às vezes, como que ela vai ter momentos de intimidade com seu marido se ela não aguenta, não tem tempo nem para ela mesma, às vezes nem para comer direito, nem para cuidar da sua higiene. A gente vê sempre em filmes essas mulheres descabeladas, e é porque não tem tempo, né? Cuidando de tudo é quase que impossível. Então é importante haver um diálogo entre os pais, e mãe e pai solo também é importante ter essa questão aí do diálogo com a rede de apoio. E aqui eu abro um parênteses muito importante que eu falei ontem, no encontro de ontem, é ter um diálogo importante e também escolher bem a sua rede de apoio. Hoje em dia não dá para confiar em todo mundo. Infelizmente, os dias que vivemos são maus, as pessoas parece que estão aflorando mais o lado negativo delas, então tenha cuidado com a sua rede de apoio. Então, nós falamos sobre esses temas ontem, relacionados a como conciliar trabalho e criação de filhos. E hoje, nós vamos entrar num assunto super em alta, super moderno, super atual, que é um desafio dentro da criação dos filhos, que é a questão do uso de telas. E não só o uso de telas, o uso de telas em excesso. Mas nós vamos ver um pouquinho que quando se fala de crianças, existe um limite muito importante. Nós estamos vivendo, pessoal, num mundo tecnológico. Hoje em dia é praticamente impossível você trabalhar, estudar, fazer suas compras sem usar as telas, a tecnologia. Nós usamos para tudo, não é verdade? É importante. Só que é importante termos equilíbrio para nós, adultos, e especialmente para os nossos filhos, independente da idade, mais ainda. Né? Se for uma criança, um adolescente, né? Um jovem adulto, já é mais fácil, né, de resolver algumas questões, mas com adolescentes e crianças é importante ter muitos cuidados, e nós vamos falar sobre isso. A questão que eu queria trabalhar primeiramente com a gente aqui nessa noite é a questão da primeira infância. Na primeira infância, a criança precisa ter momentos de desenvolvimento ativo. Como assim desenvolvimento ativo? Para ela aprender a andar, por exemplo, ela tem que ir para o chão, ela tem que engatinhar. Para ela desenvolver o seu cérebro também, brincadeiras educativas, escola, não é verdade? O emocional, ela tem que estar se relacionando com as pessoas. Nós já falamos aqui sobre escutar o não também, que é muito importante. Tem que ser um desenvolvimento ativo, onde ela é um ser ativo dentro desse contexto, desse ambiente. Já quando a criança, desde muito cedo, ou adolescente, desde muito cedo, ele é exposto a telas, ela acaba passando por um outro tipo de desenvolvimento, porque o ser humano foi criado para se desenvolver. Ela acaba indo na direção do desenvolvimento mais passivo. Você pode perceber que uma criança sentada, assistindo o tempo todo, ela não se desenvolve corretamente, então acaba atrasando o seu desenvolvimento. Então é importante nós nos atentarmos a isso, né? As telas, elas não desenvolvem a criança da maneira correta. Elas vão mais na direção do desenvolvimento passivo e acaba trazendo alguns prejuízos que nós já vamos falar. Mas eu queria trazer uma recomendação muito importante, se você está assistindo essa live depois ou quiser mandar para alguém que tem filhos pequenos. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que até os 2 anos de idade, crianças não tenham contato nenhum com tela nenhuma. Nem televisão, nem tablet, nem celular. 0 telas até os 2 anos. E é interessante que há uns anos atrás era até os 12 anos. Pasme, até os 12 anos, para que ela tivesse... que até os 12 era considerado criança. Hoje em dia já mudou algumas teorias da adolescência, né? Mas até os 12 ali ainda era considerado criança. Até os 12 sem telas. Só que foi mudando, né? Alguns teóricos ainda vão 6 anos. E os que estão sendo assim mais liberais estão liberando aí para 2 anos, que é pouquíssimo tempo sem telas. E é importante entender que até os 5 anos, 1 hora de tela por dia só. Que se você puder não dar nada até os 5 anos, faça o esforço que vai ser muito bom para o seu filho. Vai ser muito essencial, né? E se der telas, tem que ter supervisão.
Não deixar simplesmente na mão da criança, porque às vezes ela vai clicando, vai mudando ali, vai aparecendo coisas inapropriadas para elas. Então é importante sim nós temos esse cuidado, né? Você que está aqui na live, se quiser fazer algum comentário, pode falar que nós estamos aqui para ter uma conversa também, não só eu falando aqui o tempo todo, tá bom, pessoal? Então, quais problemas o uso das telas podem trazer de maneira excessiva? Não só de maneira excessiva, mas o uso de telas. Para nós adultos, nós sabemos, gera vários problemas, mas não é o caso. Não vamos falar aqui. Vamos focar mais na parte infantil, que também vai respingar na fase da adolescência, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui falando sobre o impacto no desenvolvimento cognitivo e linguístico. O uso excessivo de telas, ele pode estar ligado a atrasos de linguagem e pensamento. E aqui eu queria já abrir um grande parênteses, vou começar a falar sobre isso hoje, vou terminar um pouco amanhã. Amanhã nós vamos, nosso último dia do nosso seminário, nós vamos estar falando sobre lidar com diagnósticos, especialmente os diagnósticos que estão na moda hoje, é TDAH e também autismo, né? Os transtornos aí do espectro autista, que tem vários, né? Estão na moda. E muitos casos desses são excessos de tela, estão sendo confundidos os sintomas com esses transtornos. Então, estão associados a atrasos de linguagem, pensamento e muitos outros também pode estar acontecendo, né? Inclusive, a Fiocruz fez um estudo e descobriu que até alterações na estrutura cerebral de crianças que são expostas muito cedo à tecnologia, em geral, as telas em geral também estão ocasionando esse tipo de transtorno. Também alterações neuroquímicas e risco de dependência. Aqui é dos pontos altos da nossa conversa nessa noite. É falar sobre a questão realmente dessas alterações neuroquímicas e do risco de dependência. Olha que interessante. Aqui nós vemos que estudos foram analisados, o cérebro das crianças, as áreas nas quais é atingido quando elas estão expostas a telas durante muito tempo, são as mesmas de pessoas que têm outros tipos de vícios de dependência química. As áreas de dopamina, né, que são liberadas ali, são as mesmas. Agora, você imagina uma criança tão pequena já com esse problema, que pode gerar aí uma dependência tecnológica. Hoje em dia já tem até clínicas para dependentes tecnológicos. E eu queria falar um pouquinho aqui, algumas das consequências das dependências, né, dentro dessa questão tecnológica. Pode ocasionar transtornos mentais como depressão, ansiedade, o estresse, o isolamento social. Eu sei que eu não estou falando loucura aqui, eu tenho certeza que você já viu isso. Crianças às vezes que estão jogando muito, ou mesmo assistindo muitas séries, ou mesmo TikTok, redes sociais em geral, elas acabam se isolando do mundo real, porque não bate, né? O excesso, a carga emocional que elas recebem é tão grande nas mídias que a vida real não compensa. Desculpa, gente. Também a diminuição da produtividade, sempre cansados, desanimados, não querem estudar direito. Então, são algumas consequências aí dessa questão aí da dependência tecnológica. Olha só que interessante. Dentro ainda das interações sociais, cada vez menos nós vemos um comportamento de menos interações sociais de jovens, adolescentes, até crianças que são tem assim essa tendência de estar muito tempo na frente das telas. Elas não querem e elas têm dificuldade de se desenvolver socioemocionalmente. Olha que interessante. Então são vários prejuízos dentro dessa área aí também. Voltando aqui a assuntos aí mais deixa eu só tirar aqui. Tá atrapalhando um pouquinho uma notificação que apareceu aqui para mim. Essa questão mais da saúde mental, nós já comentamos que pode ocasionar ansiedade e depressão, mas também distúrbios do sono. E não só em crianças, em adultos, em adolescentes, porque toda essa luminosidade, esses que vem, né, da luz do próprio aparelho, ele vai causar problemas na melatonina e vai dificultar o sono. E fora a questão dos processos cerebrais. À noite nós temos que entrar em processo de descanso. Então, como é muita informação ali vendo, né, que geralmente o pessoal fica ali vendo, o cérebro trabalhando demais, não consegue relaxar para descansar. Então, distúrbios do sono e problemas mentais, como a gente já comentou, como ansiedade, depressão, problemas visuais e físicos. Por exemplo, miopia, fadiga ocular. Tem casos já de associação, né, de doenças oculares devido ao uso excessivo desde muito cedo de tela, gente. Olha que coisa grave em crianças pequenas.
né? Esse brilho, o tempo de exposição prejudicam a visão. E quando fala em problemas físicos, podemos citar, por exemplo, a obesidade. Uma pessoa que fica muito tempo nas telas, ela não vai se exercitar, ela vai se alimentar mal, porque ela vai também estar, às vezes, com um distúrbio alimentar. Então, é importante a gente analisar tudo isso. Mas, pessoal, nós já estamos ainda agora indo para a área das dicas. Olha que interessante. A nossa conversa é bem rápida, né? O pessoal acabou entrando aos poucos aí, mas vai ficar gravada essa live para vocês assistirem depois. A primeira dica, e eu penso que é a mais importante de todas, seja exemplo. Reveja seus próprios hábitos digitais. É muito fácil, às vezes, falar, meu filho fica ali horas a fio. Primeiramente, os pais que acabam dando essa tecnologia para os filhos, né? Então, começa por aí. Não estou julgando você pai, você mãe, que às vezes é o momento de paz que você tem, é quando seu filho e sua filha está com o celular na mão. Só que aí cabe a nós refletirmos se vale a pena pagar esse preço todo que eu comentei anteriormente na live. Se você quiser assistir depois, é uma live curta, vai ter mais informações, vocês podem estar vendo depois os efeitos da exposição excessiva às telas, ainda mais em crianças pequenas. Será que vale a pena? Então é importante os pais e as mães reverem os seus conceitos. A criança também, ela aprende mais muito pelo que ela vê do que pelo que ela ouve. Ah, meu filho, não fica no celular. Se você fica no celular o tempo inteiro, é praticamente impossível seu filho ou sua filha fazer o contrário. Então, a dica é reveja os seus próprios conceitos. Será que até que ponto está sendo saudável para você passar tanto tempo na internet? Ah, mas eu passo tanto trabalhando, no meu caso, né? Eu uso mais a internet para trabalhar. E às vezes eu me pego, não, tenho que dar uma pausa, colocar o celular de lado e olhar para minha filha, que está crescendo. Então é importante nós, como pais e mães, darmos o exemplo. Que o filho vai imitar o exemplo. Essa é a primeira dica. A segunda dica é maravilhosa. É importante tirar tempo para brincar com seu filho, ensinar a ele as brincadeiras. E aqui eu fiquei lembrando, né? A brincadeira que a gente tinha antigamente, totalmente diferente de hoje, né? Dos jovens e adolescentes de hoje. Antigamente a gente brincava de pular corda, bolinha de gude, soltar pipa. O que mais que você brincava na sua infância? Hein? Vai lembrando aí comigo. No meu estado, lá tinha uma brincadeira que a gente mesmo fazia, duas que eu me lembro agora que eram bem divertidas, que era o carrinho de rolimã, né? A gente fazia o carrinho ali, descia aqueles morros, era muito legal. E também eram com uma lata de óleo, pegava um fio, amarrava fazia um buraco de uma lata para outra e ficava ali andando como se tivesse uma perna de lata, né? Era muito legal. Então, essas brincadeiras, né, entre pais e filhos, ou ali na vizinhança, se for uma vizinhança segura, é importante. Esses tempos sem as telas é muito importante. E o brincar da criança ajuda a desenvolver uma qualidade magnífica, que é a criatividade. A criatividade é uma qualidade, é uma virtude de caráter que ela é utilizada em momentos de crise, sabia disso? Ela é algo muito importante para a nossa vida. Se recriar também está associada à resiliência. Olha que interessante. E o brincar ajuda a desenvolver tudo isso, né? E fora que movimentar o corpo ajuda a regular as emoções e a atenção. A atenção, como eu falei ontem, dentro da psicologia, tanto quanto a percepção, são muito importantes. Estar aqui agora, ter atenção nas coisas que está fazendo, isso é impressionante. E às vezes o uso de telas, especialmente o excessivo, ele acaba indo ao lado contrário, porque está tudo mastigado, você não tem que prestar atenção, está tudo ali, você já está recebendo. Então, é muito importante ter esse momento de brincar. Outra dica importante é definir rotina e horários para o uso de telas na sua casa. É importante, olha, aqui, além disso tudo, né? Há momentos para se utilizar as telas, mas é importante ter essa rotina. E não só a rotina, ensinar o seu filho, sua filha, ou mesmo seu neto, sua neta, de que as redes sociais também podem ser utilizadas, as mídias em geral, para pesquisas, estudos, né, aprendizado, criatividade. Né? Não só ali, às vezes, como lazer, que não tem fim, né? Se você começa, por exemplo, assistindo um filme, uma série, vendo vídeos, você não quer parar. E acaba atropelando outros compromissos. Então, quando é usada para coisas pontuais, é mais interessante, né? Use também para passar tempo com seu filho. Assista junto com ele vídeos educativos, se você já permite seus filhos usarem as telas na sua casa. Tenha espaço sem tela, momentos, né, para estar só a família, especialmente no horário de comer, no horário de dormir, horários sagrados, né? Escolha conteúdos
educativos apropriados. Nem tudo que tem na internet é ruim, tem muita coisa boa, mas é importante que tenha aqui, como posso dizer, uma supervisão, uma peneiramento dos pais ali. E aqui eu já queria abrir um parênteses muito importante. Ter filhos não é fácil, gente, é difícil mesmo. Essas dicas são tão difíceis assim, são difíceis mesmo. Não é fácil. É uma missão difícil, mas vale a pena. Eu estava pensando enquanto montava aqui esse seminário. Um dia alguém fez isso por mim também. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aí. Porque os seus pais se dedicaram para você. Então é muito importante gastar esse tempo. Não é gastar um investimento, né? Acompanhe de perto, especialmente se seu filho está com características de dependência. Né, dentro dessa questão aí das mídias, dependência virtual, tecnológica. Observe quais são alguns sintomas que tem. Irritabilidade sem tela. Tirou a tela, a criança começa a se jogar no chão, se bater. É um sinal de que ela já pode estar tendo problemas com dependência tecnológica. Isolamento. Não quer brincar com outras crianças, com outros adolescentes, não quer sair de casa. Baixa tolerância à frustração. Não pode escutar um não, que já fica mal. Queda do desempenho escolar. Esses podem ser alguns indícios. Se você está percebendo isso, procure um profissional. Nós, psicólogos, estamos aqui para dar esse apoio para os seus filhos, seus netos. Busque ajuda, é muito importante, né? Use o tempo de tela, como nós já comentamos, para passar um tempo com seu filho, assistir jogos, né? E aqui, a penúltima dica que nós vamos dar nessa noite é: evite de usar as telas como babá emocional. Filho tá mal, toma o celular. Tá mal, pode assistir um filme. Sabe que é muito tentador. Eu tenho uma bebê de 6 meses. E ela, gente, adora televisão e celular. Só que a gente não deixa. Às vezes ela vê assim rapidinho, mas ela adora. Quando ela era bem pequenininha, ela se jogava para trás assim, desde novinha, para assistir. E às vezes ela quer, ela vira. E às vezes dá vontade, sabe? Quando ela tá irritada ou para trocar ela, deixa ela vendo. Mas é um preço que eu não estou disposta a pagar depois. Então fica a dica aí, evite dar essa babá eletrônica, né? Antigamente era a televisão, né? Hoje são as outras telas em geral. Porque a criança precisa se autorregular. Quando ela está frustrada, está irritada, ela precisa aprender a respirar e se acalmar sozinha. Isso tudo montando ou remontando lá na frente, na vida adulta, como ela vai agir. E a última dica, gente, que é muito importante, é tentar estabelecer dias sem tecnologia nenhuma. Eu sei que é praticamente impossível. Se não for dias, momentos. Agora vamos desligar tudo, vamos fazer uma brincadeira, vamos, sei lá, fazer uma caminhada, vamos ler um livro. É importante ter esse detox, não só para as crianças, mas especialmente para os pais. Vai favorecer, como nós falamos aqui, a atenção plena, que é estar num ambiente de verdade. Isso aqui é um remédio para o estresse e a ansiedade, estar plenamente no lugar. Está fazendo uma coisa só de cada vez. Isso é muito importante, você vive melhor o momento. E especialmente para os adultos também isso funciona muito. Gente, nós já chegamos ao fim. Eu queria só fazer uma recapitulação aqui com vocês dos principais tópicos que nós trabalhamos sobre o uso de tela. O primeiro, nós devemos como pais definir limites, né, com os nossos filhos. Se o filho tiver até 2 anos de idade, 0 telas. Até 5 anos, mais ou menos 1 hora de tela apenas. O exemplo dos pais conta mais do que as suas ordens. Então, reveja os seus conceitos, como você tem usado as telas, se tem sido bom para o seu filho, né, o seu comportamento. Nós falamos também sobre os efeitos das telas no comportamento, na saúde física, no sono, né, que é importante realmente ter cuidado, porque tudo em excesso ele gera problemas, mas para crianças pequenas é 0 tela, tá bom? E falamos algumas alternativas para as telas, como as brincadeiras, os horários, né, limitar os conteúdos, né, os locais onde vai ser utilizado também as telas. Gente, nós chegamos ao final aqui do nosso segundo tema. Espero que vocês tenham gostado, vai ficar gravado. E amanhã aguardo vocês para falarmos sobre o nosso último tema, que é como lidar com diagnósticos. Aguardo vocês, até amanhã.